Olá, meus amados seminaristas, estamos voltando aqui para mais uma videoaula, dando prosseguimento à nossa primeira videoaula. E vamos aí em frente, né? Porque o tempo é êxiguo, é curto e temos que aproveitar bem, né? Para falarmos as coisas mais importantes, mais objetivas, a fim de que nós possamos entender do que o módulo está tratando, né? Com bastante objetividade. Na página 90 tem a citação aqui de um livro. Se você puder, adquira esse livro de um escritor chamado Jaime Kemp. Esse pastor Jaime Kemp, ele é um pastor muito voltado para aconselhamento familiar. O forte dele é aconselhar famílias. Ele é um pastor que trabalha muito nesse âmbito aí de aconselhamento familiar. Mas ele escreveu um livro muito interessante que é Pastores em Perigo. E nesse livro ele compara a situação de alguns pastores como uma pessoa que sofreu um acidente de trabalho e está sobre 250 quilos de tijolos. Ou seja, ele compara a situação de muitos pastores como se estivessem com um grande peso que não dá para eles tirarem de cima deles, de sobre eles. Eu, pelo menos, não consigo levantar 250 quilos, de maneira nenhuma, né? Para me levantar 50, 60 quilos já é uma dificuldade, né? Imagine 250. Então, isso aqui o pastor Jaime Kemp está querendo dizer que há muitos pastores que estão vivendo uma vida pesada, com um fardo pesado, uma carga pesada. Para alguns, a única solução está sendo pedir o afastamento dos púlpitos. Outros tantos continuam a sua jornada, muitos deles tristes, machucados e se sentindo culpados por participarem de um teatro. Não estão bem, mas precisam representar que está tudo em ordem. Que coisa triste, né? Vemos isso aqui, dois lados da moeda, né? Alguns pastores que, por meio de tanto sofrimento, tanto peso, né, do tijolo, do sofrimento, da opressão ministerial, eles estão pedindo afastamento dos seus ministérios, estão entregando os seus cargos para viver uma vida, vamos dizer, mais normal, fora dessa responsabilidade. Outros, querendo continuar, ainda que com problemas, continuam com os problemas lá, mas fazendo como se fosse um teatro, vivendo uma irrealidade, né, de coisas que, na verdade, não estão coadunando-se com a verdadeira face do problema que aquele pastor está vivendo. Isso é os dois lados da questão. Os que pedem para sair e os que continuam, mas continuam mal. Todas as duas coisas são ruins, porque desistir não é o caminho. E continuar, mas continuar mal, também não é o caminho. Então o que temos que fazer? Buscar ajuda, buscar a ajuda de Deus, é claro, em primeiro lugar, mas deixa aqui também uma sugestão: buscar ajuda psicológica. Buscar ajuda. Hoje temos profissionais cristãos que são psicólogos, pastores, pastoras, homens e mulheres de Deus aí clinicando e que podem te dar um suporte, dar uma ajuda nesse momento, né? Te dar um conselho que vai mudar toda a trajetória do seu ministério, da sua vida, tá? A família do pastor também é como outra. Isso me chamou a atenção. Está na página 91. Muita gente coloca a família do pastor como a família modelo da igreja, que a família do pastor está acima do bem e do mal, quando na verdade vemos famílias de pastores desordenadas, filhos afastados da igreja, mulheres que não dão testemunho, pastores que sofrem com o adultério das suas esposas, filhos que estão até envolvidos com marginalidade, com drogas, enfim. A família do pastor é uma família como outra qualquer, e é esse também um outro fardo que o pastor tem que carregar, levar adiante seu ministério. E oremos pelas famílias dos pastores, eles necessitam. O pastor não pode ser idealizado. O que é idealizar? Você botar uma ideia na sua mente de que o pastor é uma pessoa fantástica, é uma pessoa irrepreensível, é uma pessoa acima do bem e do mal, é uma pessoa que não tem problema e nunca terá. Tira essa ideia da tua cabeça. Pastor não é nada disso, tá? Esse não é o caminho correto.
Tem limites que devem ser respeitados. Pastores ficam feridos, se machucam, e o pastor, uma vez ferido e machucado, ele vai ferir ovelhas também, tá bom? O esgotamento acontece entre líderes que não respeitam seus limites corporais e espirituais. Tem pastor aí que, lamentavelmente, já lidei com muitos assim, eles dizem que pastor não dorme, que pastor tem que ficar acordado, tem que fazer vigília, que pastor tem que ficar 24 horas de plantão. É louvável até, né, a dedicação desses pastores, mas vai ter uma hora que não vai dar. O tempo vai passando, a idade vai chegando, o peso da idade fala alto. Hoje eu estou com 57 anos, vou fazer agora dia 28 de maio. É bom que você já lembra de mim para me dar meu presente. Mas os pastores têm esse peso, a idade vai chegando, o tempo vai passando e o pastor já não tem aquele vigor. Então, temos que respeitar os limites e estabelecer os limites até onde podemos chegar. Ok? Vamos ver o que a palavra de Deus ensina, né, acerca disto daí. Não é difícil nós encontrarmos na Bíblia vários exemplos de Abraão, Moisés, Davi, Pedro, Paulo. Todos esses homens impactaram, claro, suas gerações. Foram grandes líderes, inegavelmente, mas eram tão humanos como nós somos. Nós vemos que em todos esses citados aqui pelo módulo, na vida de todos eles tiveram sucessos e insucessos. Abraão teve sucesso, mas teve insucesso. Davi teve sucessos, mas teve insucessos. Davi chorou. Inclusive, Davi cometeu adultério. Davi planejou a morte de um homem que era seu aliado. Então vemos aí falhas morais acontecerem, né? Esgotamentos acontecerem. Vemos também o arrependimento chegando, a reciclagem que eu falo, né? Também passa pelo arrependimento, pelo filtro do arrependimento, da conversão sincera, da mudança de hábitos. Né? Nós temos também o exemplo de Paulo. O apóstolo Paulo teve problemas. Nós vemos em Atos capítulo 15, do verso 30 até o 37, até o 40, uma discussão que teve entre Paulo e Barnabé, que até então eram companheiros de missão. Os dois fizeram missões em vários locais juntos, mas Barnabé queria levar João Marcos. Paulo, por algum motivo, né, que diz que João Marcos não estava acompanhando eles, achou que ele era uma espécie assim, de intruso, vamos dizer, né? Não quis levar João Marcos. Então houve uma discussão muito forte entre Paulo e Barnabé, a ponto deles se separarem. Vejam aí que belo exemplo de humanidade que a Bíblia fala acerca do grande apóstolo dos gentios, que é o apóstolo Paulo. Para ver que ele, mesmo sendo um homem como era, né, e a significância que ele tem para nós ainda nos dias de hoje, ele teve também seus momentos de ira, seus momentos de discórdia, de discussão, de desacordo, de desunião e até de separação. Tá bom? Então isso para os irmãos verem que a Bíblia ela é enfática em mostrar tanto o lado positivo quanto também o lado humano, ou negativo, se você quiser entender assim, dos seus personagens. A Bíblia nunca coloca os personagens que ela menciona, ou que ela trata, né, o que ela apresenta, como sendo superpoderosos, verdadeiros deuses na Terra. Infelizmente isso, né, está acontecendo em muitos locais, né, em que o pastor é tido como um deus, como uma pessoa completamente idolatrada, e isso não é bom. E lamentavelmente alguns líderes neopentecostais, eles têm criado para si esse tipo de idealização. Nós vemos aí pastores aí que dizem que se ele soprar sobre uma pessoa, a pessoa vai ficar curada. Se ele jogar o paletó na pessoa, a pessoa vai ficar curada. Olha, irmãos, isso daí é querer ter status de super-homem, de super-pastor, né? Quando na realidade a Bíblia ela não nos dá esses subsídios. O pastor é um homem que sofre, que tem emoções, que às vezes discute, que às vezes se entristece, que chora. Né? O pastor ele não está isento de nada disso. Né? A Bíblia mostra também que Paulo sofria. Lá em Filipenses 1,7, né? Vemos que
A carta que ele escreve aos Filipenses não deixa dúvidas disso. A carta é escrita, inclusive, na prisão, em Roma. Veja só, um homem de Deus, um homem que pregava o evangelho, um homem que, se fosse nos dias de hoje, estaria aí cobrando de Deus. Deus, por causa de que eu sou fiel, estou preso. Por pregar a tua palavra, por ser fiel, por ser uma pessoa de índole boa, de caráter bom. Meu Deus, que é isso? Jesus, o que está fazendo na minha vida? Mas Paulo ficou preso. Escreveu cartas na prisão, uma delas foi a carta de Filipenses, aos Filipenses. Então, queridos, vemos que isso trouxe sofrimento para Paulo, né? Sem falar que temos também lá em Coríntios, segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10 ou 11, né? Ele vai falar acerca dos sofrimentos que ele teve por causa e por amor do Evangelho de Cristo e por amor à Igreja de Cristo. E ele diz que sobre ele pesava ainda o sofrimento que ele tinha por pensar em todas as igrejas de Deus, nos locais onde ele evangelizou, onde ele plantou as igrejas, né? Então, veja que isso traz dificuldades também, traz sofrimentos humanos para o pastor. Essa preocupação, né, no bom sentido, que muitas pessoas falam que preocupação é falta de fé. Não, muitas vezes não é isso, irmãos. Preocupação é aquele pensamento que você está ali, sabe, focado naquele irmão, naquela irmã, naquela comunidade cristã, em como eles estão, no que está acontecendo lá. Você não pode estar lá e estar em outro lugar ao mesmo tempo. Não há uma onipresença pastoral. Então isso é algo também que traz preocupação, né? Muito bem. O próprio Jesus, ele se retirava, tá? Página 97, tá? O próprio Jesus se retirava em momentos de grande tensão. Nós vemos que Jesus, lá no Evangelho de Marcos, ele fala assim: vinde a um lugar à parte. Isso daí quer dizer o seguinte, que Jesus, ele tinha também seus momentos em que ele ficava com seus discípulos em lugares a sós, se retirava para orar, muitas vezes a sós, não é? Para repor, rejuvenescer suas forças e suas energias. O próprio Jesus. Vemos Jesus muitas vezes na Bíblia dizendo que tinha sede. Ele falou isso na cruz. E ele pediu à mulher samaritana água, dai-me de beber. Com certeza ele não estava ali fazendo um teatrinho, ele estava com sede. Vemos Jesus dormindo também naquele barco, né? Quando aquela tempestade se levanta. Então o próprio Jesus descansava, o próprio Jesus dormia, bebia água, sentia cansaço. Ora, não somos melhores do que Jesus e não temos prerrogativas maiores do que as dele. Então temos que olhar para a Bíblia e ver que ela nos está ensinando uma grande lição na pessoa do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Ok, queridos? O cuidado de si mesmo assume uma expressão egoísta que se voltada apenas para satisfações pessoais. Isso aí é um erro. Alguém diz que se o pastor cuidar dele, que se o pastor... Está na página 98. Se o pastor cuidar dele, tá? Segundo a escritora Roseli Oliveira, essa é minha parente, criou-se esse mito: se o pastor cuidar dele, cuidar da saúde, fizer educação física, não é? O pastor está sendo egoísta, está olhando o lado dele, não está pensando nas pessoas. Irmãos, eu acredito que ninguém quer um pastor cheio de problemas de coração, de problemas de colesterol, de pressão arterial elevada, um pastor que vai subir uma escada se sente cansado, não é? Então, vamos rever os conceitos, tá? Pastor é um ser humano e que precisa muito da nossa atenção, da nossa ajuda, ok? Finalizando, meus irmãos, também nós não encontramos na Bíblia um programa, não encontramos na Bíblia um programa criado por Deus para eliminar as dores por meio de um plano. Não se encontra um processo de diminuição de sofrimentos no percurso da história. Vemos aí a escravidão do Egito, peregrinação pelo deserto, anarquia de reis sem temor a Deus,
cerco da Síria, cerco da Babilônia, cativeiro, dominação romana, crucificações de cristãos, perseguição ao longo dos tempos, nazismo, né? Imperadores romanos e hoje, nos dias atuais, pressões da sociedade tentando destruir a nossa íntegra, a nossa moral. Isso tudo são sofrimentos que nós não vamos nos livrar dos mesmos enquanto estivermos neste tabernáculo e peregrinando neste vale de dor chamado planeta Terra. Então nós concluímos dizendo o seguinte: sofremos? Sim, sofremos. Mas o mais importante em todo esse sofrimento é que Deus, mesmo não impedindo muitas vezes o nosso sofrimento, como pastores, como pastoras, como obreiros, Deus está conosco. Pode parecer uma incongruência, pode parecer até mesmo um contrassenso, mas Deus nos assiste nas nossas lutas, nas nossas tribulações, nas nossas vicissitudes. Tenhamos sempre isso na nossa mente, na nossa cabeça, no nosso coração, acima de tudo, que o Espírito de Deus está conosco, vai nos ajudar, tem nos ajudado e continuará sempre a nos ajudar. Que Deus abençoe a cada seminarista. Eu espero de todo o meu coração que estes conselhos práticos que nós aqui demos nestas videoaulas possam servir para a tua vida ministerial, que possam servir aí para te abençoar, para te conduzir melhor e cada vez melhor na presença de Deus, e que você entenda as suas capacidades dadas por Deus, mas entenda também sua limitação, né, humana. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Fiquem todos com o meu abraço, com o meu carinho, com o meu beijo virtual e que o Espírito Santo do Senhor seja cada vez mais presente na vida de cada um. Graça e paz. Shalom.